Eu adicionei um elemento novo no cenário só para esse vídeo e eu quero que você deixe aí nos comentários se você achou o que que é. Eu nem ia fazer um vídeo sobre isso agora, mas eu vi que vocês estavam pedindo bastante, que a voz do povo é a voz de Deus e a voz de Deus está chegando agora para você. Sem roteiro algum, eu quero te falar sobre como é que foi esse processo de reconexão com Deus. Aquela relação, aquele contato que você tem com Deus, ele acaba sendo muito pessoal, muito individual. Eu costumo comparar o fato de você se conectar com Deus com a hipnose. Dizem que para você ser hipnotizado, você precisa acreditar 100% que você consegue. Se você for com a mentalidade de que aquilo não funciona, não dá certo, não vai acontecer com você. Deus é a mesma coisa, então você precisa estar com a mente aberta para deixar ele entrar na tua vida. A minha história com Deus começa quando eu era criança, lá atrás. Eu fui criado dentro da Assembleia, quando eu morava lá no Rio, morava em São Gonçalo. Eu ia junto com a minha mãe, pela manhã, pela noite, no domingo. Admito, sendo sincero, eu era criança, eu não queria realmente estar ali, eu queria brincar, queria fazer qualquer outra coisa. Mas mãe, obrigado, tá? Se você estiver vendo, muito obrigado. E a minha mãe meio que me obrigou a ir à igreja até ali por volta dos meus 12 anos. Chegando ali naquela idade, eu via o meu irmão, que era um pouco mais velho, curtindo o mundo, saindo e tal. E eu pensei, cara, essa vida de Deus aqui não sei se leva a muita coisa não. Eu quero sair e quero viver. Então, ali dos meus 12 até meus 22 anos, eu botei na minha cabeça que Deus não existia. Não me pergunte por quê. Eu vivi muita coisa muito cedo. Eu cheguei bêbado em casa a primeira vez, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. Eu perdi minha virgindade antes dos 15, mas ao mesmo tempo brincava de carrinho no Hot Wheels. Eu saía bastante, eu curtia. Eu não era um cara muito bonito, não era rico, mas eu era engraçado. Então eu fazia sucesso com as menininhas nessa época. Então, quando eu entrei ali na faculdade, né, por volta ali dos meus 18, 19 anos, como eu já tinha feito muita coisa, eu meio que já não queria mais tanto aquela vida de curtição, porque eu já tinha aproveitado bastante, né? Tanto é que eu não ia nem pra calorada na faculdade, assim, pra você ter ideia. Não me orgulho disso aqui, eu tô contando porque eu acredito que faz sentido na narrativa, beleza? Vamos lá, continuar. Nessa época, eu comecei a sentir um vazio que ele não era preenchido por bebida, ele não era preenchido por sexo, ele não era preenchido por amigos, ele não era preenchido por nada. E eu sentia que esse vazio crescia dentro de mim. E aí veio algo chamado pandemia. Nesse período, eu comecei a sentir no meu coração que eu devia buscar a Deus. E existiram duas pessoas que foram muito importantes nesse processo de reconexão, que foram o Mateus e o Henrique. O Henrique, ele gostava muito de estudar as histórias da Bíblia e ele gostava de compartilhar. E o Mateus também cresceu na igreja e foi aí que eu comecei a ouvir as histórias sobre reis, o arco dos reis. Perguntava bastante e eles contavam e aquilo ia me despertando mais curiosidade, mais vontade de buscar a Deus, de ler a Bíblia e de entender, pelo menos inicialmente, o contexto histórico. Foi assim que Deus começou a me fisgar para eu poder de fato buscar ele assim com mais afinco, com mais vontade. O Jota é um cara muito educado. Ele bate a porta, mas ele não gira a maçaneta. E tem uma passagem que fala justamente sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, assim, eu senti que nesse momento Deus estava batendo na porta e eu comecei a abrir ela devagar. Eu comecei a pedir sinais. Ai, perdão, Senhor. Eu comecei a pedir para Deus, Deus, me mostra que tu realmente existe. Mostra para a tua criação que o Criador existe. Olha que loucura. Na época eu não sabia muito bem interpretar. Até outro dia, na verdade, eu não sabia muito bem. Meu irmão ficou muito doente. Ele pegou Covid, ficou muito mal, foi para UTI, ficou ali com mais de 60% do pulmão comprometido. E era uma situação de fato muito preocupante. Quando a minha mãe relatou essa situação para mim, ela estava muito mal, obviamente, né, abalada. Eu fui forte naquele momento. Quando eu cheguei no meu quarto, eu desabei a chorar. Eu também estava preocupado e comecei a orar para Deus para que ele pudesse curar o meu irmão de fato. E a mulher do meu irmão, ela tem imunidade ao Covid. Não é que ela pega e fica sintomática. Ela simplesmente não pega. Então ela conseguiu acompanhar ele durante todo esse processo. E quando eu estava orando de joelhos no meu quarto, em certo momento eu falei assim, Deus, me dá um sinal de que o meu irmão vai ficar bem. É só isso que eu preciso. No momento que eu falei isso, a mulher do meu irmão entrou no quarto dele e eu vi ela falando assim para minha mãe, Dona Maria, eu acabei de falar com o médico. O Paulo vai ficar bem. Nessa hora, eu tava de joelho. Eu senti uma energia descendo do céu assim, encostando na ponta da minha cabeça, até descer pelo meu pé, que nenhuma droga, nenhuma bebida,
Nada, absolutamente nada que eu já experimentei na vida me proporcionou uma sensação tão maravilhosa quanto essa. No momento que isso aconteceu, eu senti um calor tão grande no meu corpo, eu senti que simplesmente ia ficar tudo bem. Eu levantei, eu ainda tava chorando, mas eu comecei a chorar de alegria. Eu comecei a sorrir, agradecer a Deus, porque eu sabia que ele ia ficar bem. Eu pedi um sinal, ele me deu um sinal. A partir de então, eu comecei a buscar mais a Deus. Então, o primeiro passo é você se permitir abrir a porta do teu coração para Deus entrar. Ele vai estar lá na porta. Se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar com você. E eu tenho certeza que a sua realidade vai ser outra. Você vai enxergar o mundo de outra forma. Você vai ver os planos de Deus acontecendo na tua vida de uma maneira que você nunca imaginou.